Graça e paz, crianças! Tia Joana com vocês novamente. Hoje quem vai nos ajudar com a história é Elisa. Graça e paz, Elisa! Graça e paz, tia Joana! Dá graça e paz pro pessoal que está em casa. Graça e paz, pessoal! O tema do nosso estudo de hoje é A mentira sempre arrasta a vergonha. Baseado lá em Gênesis 12, do versículo 10 ao 20. A Bíblia vai dizer que na terra que Abraão estava habitando teve uma grande fome. Por isso, ele teve que se mudar para uma terra mais próspera, e essa terra era o Egito. Acontece que no meio do caminho, Abraão se lembrou que a sua esposa Sarai era muito bonita. E o que seria de problema com isso, tia Joana? Por que haveria um problema em ser bonita? E o faraó do Egito tinha fama de matar os maridos estrangeiros para ficar com as suas esposas quando elas eram muito bonitas. Então, naquele momento, Abraão ficou com medo que o faraó mandasse matar ele para ficar com Sarai. No momento de medo, Abraão sofreu com uma grande tentação. Sabe que tentação foi essa, Lisa? Ele decidiu mentir. Ele estava com tanto medo, mas tanto medo de ser morto, que ele combinou com a sua esposa que ao invés dela confessar que era a esposa dele, ela deveria contar para todo mundo que era sua irmã. Assim, o faraó não ia mandar matá-lo e, se agradasse dela, ainda poderia tratar ele bem, recompensá-lo por ele ser irmã dela. Mentira, né? Mas naquele momento Abraão não confiou em Deus e foi exatamente assim que aconteceu. Quando chegaram lá no Egito, aconteceu o que ele temia. O faraó, os príncipes de faraó, todos repararam na beleza de Sarai. Então o faraó mandou chamar para que ela se tornasse sua esposa. Abraão continuou fingindo que era apenas irmão de Sarai. Ela foi morar no palácio com o faraó. Mas Deus, não se agradou nadinha dessa situação. Então, ele enviou um castigo. Faraó e o povo lá do Egito começou a sofrer com doenças, com as pragas que Deus mandou, por causa daquela mentira de Abraão. Com essa situação, o faraó começou a ficar desconfiado de que alguma coisa estava errada e que ele estava sendo punido por algum Deus. Foi exatamente isso que estava acontecendo. Então ele mandou chamar Abraão e indagou ele, perguntou: por que você mentiu para mim? Por que você disse que ela era sua esposa, sua irmã, sendo que ela é a sua esposa? Naquele momento, Abraão ficou calado, não tinha quem responder. Ele estava totalmente envergonhado por causa da sua mentira. Faraó ficou tão irritado, mas tão irritado, que mandou eles embora lá da terra do Egito. E foi isso que Abraão teve que fazer. Foi embora humilhado, envergonhado. Tudo isso por causa de uma mentira. Elisa trouxe uma ilustração aqui pra gente que vai falar um pouquinho dos danos que a mentira pode nos trazer. Tá? Conta pra gente, Elisa. A minha ilustração começa assim. Um garoto, ele ia pra praia. Alguns dias ele foi pra praia. Aí ele ficava brincando de uma brincadeira de mau gosto, que era, ele fingiu que estava se afogando. Socorro, socorro, socorro! Aí quando as pessoas chegavam para ajudá-lo, ele se levantava e ficava rindo da cara dela, pois era uma mentira. Aí da segunda vez ele fez a mesma coisa. Socorro, socorro, socorro! As pessoas chegaram para socorrê-lo, ele se levantou e ficou rindo da cara dela. Na terceira vez, ele estava se afogando de verdade. Socorro, socorro, socorro! Nenhuma das pessoas ligaram para isso, achando que era uma mentira novamente. Aí, nenhuma das pessoas ajudaram, ele morreu afogado. Tudo isso só por causa de uma mentira. Exatamente. A mentira faz com que a gente fique desacreditado.
as pessoas param de confiar na gente e começam a nos tratar com um pouco de desprezo, não é verdade? Havia outro casal na Bíblia também que praticou uma mentira. Só que aí, ao invés do castigo de Deus vir para Faraó, como aconteceu na história de Abraão, né? E para o pessoal lá do Egito, o castigo caiu sobre os próprios mentirosos. Sabe que casal é esse? Ananias e Safira. A Bíblia vai contar lá em Atos 5 que eles também mentiram. Eles combinaram entre si de enganar os apóstolos. E não sabiam que fazendo isso estavam mentindo para o próprio Deus. Para o próprio Deus. Quando a gente conta uma mentira, a gente não está apenas prejudicando quem ouve. A gente está se prejudicando, porque a mentira ela é um pecado. E o pecado ele faz o que com a gente? Ele nos afasta de Deus. Ele nos afasta de Deus. Quando nós estamos afastados de Deus, coisas ruins acontecem com a gente, não é verdade? Sim. Então foi isso que aconteceu com Ananias e Safira. Assim como o bonequinho da ilustração, eles morreram. Esse foi o castigo que eles receberam por causa da sua mentira. Vamos ver o que é que a Bíblia fala sobre mentir? Vou pedir para a Elisa ler para a gente o que está escrito lá em Efésios 4, versículo 25. Abre para a gente, Elisa. Acho que está marcadinho aqui. Efésios 4, 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade, com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Exatamente. A Bíblia vai dizer que a gente deve abandonar a mentira e falar apenas a verdade com o nosso próximo. Não é verdade? Sim. Às vezes, quando a situação é muito difícil, a gente fica querendo justificar a nossa mentira. Mas isso não tem margem bíblica. A Bíblia nunca vai apoiar que a gente escolha a mentira. Falar a verdade sempre vai ser a única maneira de agradar a Deus. Tá certo? Vamos, assim como o bonequinho, na ilustração de Elisa, ele morreu porque ele contou uma mentira. A mesma coisa pode acontecer com as nossas almas. Maior do que a morte que a gente pode passar aqui é a nossa morte espiritual. Lá em Apocalipse 22:15 vai falar sobre isso. Lê pra gente, Lili. Apocalipse 22:15. Fora ficaram os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama a prática e a mentira. Ama e pratica a mentira. Exatamente. Esse ficar de fora, ele está falando ficar de fora do reino de Deus, da vida eterna ao lado do nosso Senhor. Então, é muito séria a consequência que a mentira traz para a nossa vida, não é verdade? Não só esta vida, mas principalmente a vida eterna. Então, que a gente possa aprender com o versículo que a gente leu lá em Efésios e que a gente possa abandonar a mentira e passar a falar apenas a verdade. Não é verdade, Elisa? Sim. Então, tchau, pessoal. Essa foi a lição de hoje e até a próxima.